Nosso nome é escrito no livro da vida, somos aceitos na família de Deus, nos tornamos herdeiros de Deus e somos casa de Deus, templo de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Mas isso não é o bastante. Além de ser amassado com azeite, depois havia derramar do azeite. Profeticamente, Deus estava falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Aleluia! Então, na Páscoa, a primeira festa, porque eram 3 grupos de festa. O primeiro grupo de festa começava na Páscoa. A Páscoa, ela era comemorada junto a uma semana de pães ácidos, pão sem fermento. Aí começava a contar depois da Páscoa. 1, 2, 40, 50. Vinha o segundo grupo de festa, que era a festa das primícias, as festas dos pães movidos, a festa do Pentecostes. Depois disso vinha um longo período de 6 meses sem festa nenhuma. Quando acabava esse período longo de intervalo, aí vinha a festa do Ano Novo, que é o Rosh Hashanah. Vinha a festa da expiação, que é o Yom Kippur. Vinha a festa das cabanas, que é o Sukkot. E vinha a festa das colheitas dos frutos da terra. Agora, todo tipo que é fruto era colhido nesta última festa das colheitas, já no final do ano, para eles. Quer dizer, mais ou menos para nós. Para eles, era um segundo tipo de início de ano. Muito bem. Então, a festa da Páscoa se cumpriu. O propósito dela. Porque Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu e ressuscitou na primavera, como todos os ramos das árvores brotam, como os animaizinhos nascem na primavera. Um cordeiro novo sempre tinha que ser ofertado, mas agora o cordeiro que foi ofertado a Jesus também, porque a Páscoa era a festa das primícias da cevada, ele se tornou a primícia entre os mortos. Aleluia. Depois vemos a Pentecostes, que se cumpriu também, porque a Bíblia Sagrada diz que eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. E o terceiro grupo de festa, que é o Yom Kippur, que é o Rosh Hashanah, que é o Sukkot, esse ainda não se cumpriu. Nós estamos esperando, porque isso fala da volta de Jesus, fala do tribunal de Cristo, fala sobre o milênio, e sobre isso a gente fala no outro dia. Ou então você venha para a aula da tarde. Amém? Amém? Muito bem. Então Jesus cumpriu o seu propósito. Veio à terra, morreu e ressuscitou. Depois que Jesus ressuscitou, a Bíblia Sagrada diz que Jesus permaneceu com os discípulos 40 dias. Você pode imaginar que glória, você está do lado de um homem ressuscitado, ressurreto. Eles viram Jesus, ouviram Jesus, receberam orientações, diretrizes de Jesus. A Bíblia Sagrada diz em Atos 1:3 que Jesus se apresentou vivo e com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 6 diz que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos. Então não foi um grupinho pequeno. Puxa, 500 é muita gente. E a Bíblia não diz 500, a Bíblia diz mais do que 500 irmãos. Aí muito bem, eles passam aqueles 40 dias maravilhosos com Jesus, todos veem Jesus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus os leva até o Monte das Oliveiras, e ali Jesus se despede deles e ascende ao céu diante dos seus olhos. Mas antes de subir, Jesus ordenou aquele grupo de discípulos. Eles teriam que voltar para Jerusalém, porque o Monte das Oliveiras não fica dentro da cidade, fica fora. Eles teriam que voltar para Jerusalém. Ele vai descer no Monte das Oliveiras, o mesmo monte que ele subiu, ele vai descer. Amém. Eles tinham que sair de Jerusalém, eles tinham que voltar para Jerusalém. E Jesus disse que eles deveriam ficar esperando a promessa do Pai. Ele não deu muitos detalhes ali, mas ele disse que vocês devem esperar a promessa do Pai. Jesus deixou claro que faltava ainda alguma coisa. Como estava, ainda não estava totalmente bom. Eles precisavam de algo mais. Não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E o que é revestir? Revestir é vestir por cima. Nós já fomos vestidos, a Bíblia Sagrada diz que nós fomos vestidos com veste de salvação
Então quem aceitou Jesus, ele está vestido, coberto pelo sangue de Jesus. Agora Jesus está falando de um revestimento. Jesus está falando de uma cobertura, com uma armadura. Eles precisavam estar revestidos, cobertos de poder. Isto é batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Agora, Jesus deixa claro que batismo com o Espírito Santo não é uma opção. Jesus não disse antes de subir, olha, agora os que quiserem, voltem para Jerusalém e esperem. Não, ele disse, voltem e não saiam de lá até que do alto sejais revestidos de poder. Então, batismo com o Espírito Santo não é uma opção. Batismo com o Espírito Santo é uma necessidade. Diga comigo, batismo com o Espírito Santo é uma necessidade. Eu quero que você tenha consciência disso. Eu quero que você deseje isso. E eu desejo, espero, anelo que você nessa noite receba. Amém? Aleluia! Primeira coisa que eu descubro aqui com Jesus a respeito do batismo com o Espírito Santo, além de saber que é um revestimento, é que é uma promessa. Quando Jesus se refere, diz assim, vai descer sobre vós a promessa do Pai. Que promessa? Quando é que foi prometido? Foi prometido por Isaías, foi prometido pelo profeta Ezequiel. Mas uma das passagens mais claras sobre o batismo do Espírito Santo está em Joel, no capítulo 2, que lemos no início do culto, no versículo 28. E Deus está falando através do profeta Joel assim, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos mancebos terão visões, e até sobre os servos e as servas, naquele dia, derramarei o meu espírito. Passou-se os anos de Joel. Aí chega João Batista. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí vemos Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então foi uma promessa diversas vezes dita, afirmada. Em Atos capítulo 2 nós vemos o término de um longo período de espera. Mas Deus é fiel e Ele sempre cumpre o que promete. Aleluia! Eu não sei o que você está esperando do Senhor. Talvez você já esteja até meio desanimado de há tanto tempo estar aguardando, sem ver mudanças na sua situação. A Bíblia Sagrada diz em Tito, no capítulo 1, no versículo 2, que o Deus que não pode mentir prometeu, aleluia. Deus é fiel e Ele cumpre as suas promessas, aleluia. Ele vai cumprir na tua vida. Diga isso a pessoa que está ao seu lado. Ele vai cumprir a tua promessa na sua vida. Ele vai cumprir a sua promessa na tua vida, aleluia, aleluia. Aleluia. Veja bem, foi feita a promessa. A Bíblia Sagrada diz, como já dissemos aqui, em 1 Coríntios capítulo 15, que haviam mais de 500 irmãos que viram Jesus depois de ressurreto, mas nem todos receberam a promessa. Uau, por que não? Deus não cumpre? Deus não é fiel? Mas a Bíblia Sagrada diz que não, porque quando Jesus se ausenta, há mais de 500 pessoas que sabem, que ouvem a promessa, vão para Jerusalém, entram num lugar chamado cenáculo, que é o segundo andar, é tipo um salão grande no segundo andar dos prédios, das casas de antigamente. Passam-se os dias, eles estão trancados, a portas fechadas, janelas fechadas naquele cenáculo. E acredito que alguns começaram a desanimar, mas nada muda, nada acontece. Nós já estamos aqui, dias já passaram, eu tenho coisas para fazer, eu não posso ficar aqui esperando. E a multidão foi diminuindo. No dia próprio de Pentecoste, haviam 120, aliás a Bíblia não diz 120, a Bíblia diz quase 120, porque significa que devia ter 119. Porque Deus não disse 119, eu não sei. Talvez 119,5, tinha lá um meio, né?
Eu não sei, mas a Bíblia diz quase 100